Olá e sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a lei da não resistência. Mas o que é a lei da não resistência? A lei da não resistência, ela pode ser comparada com qualquer outra lei do universo. E ela pode ser encarada dessa forma mesmo. Ela é uma lei do universo. O que vem a ser uma lei do universo? As leis universais, elas controlam a nossa vida e elas regem a nossa vida. Elas são imutáveis e elas são absolutas. Ou seja, elas nunca mudam e elas permanecem para sempre, certo? Então, talvez seja uma palavra muito forte para se dizer, mas enquanto houver planeta, enquanto houver seres humanos, ela permanece. É isso que isso quer dizer, tá? Então, o que acontece? Uma lei da gravidade é uma lei universal, certo? Só que essas leis, se você conseguir fazer um paralelo, então com muita facilidade você consegue colocar ela no âmbito do comportamento humano. E aí você conseguindo fazer isso, você colocando ela em prática, você sempre será bem sucedido naquilo que você faz. Você quer um exemplo? No passado, um homem muito famoso, histórico, ele ensinou e divulgou a lei da não resistência. Sabe quem foi ele? O próprio Jesus Cristo. Então, quando ele esteve na Terra, ele divulgou amplamente essa lei e ele ensinou sobre essa lei, certo? Futuramente eu vou fazer até um vídeo falando só sobre isso. O que Jesus Cristo ensinou sobre essa lei, certo? Mas isso é conversa para outro vídeo, para outro conteúdo. Aqui nós vamos falar, o tema desse vídeo é esse, ó. A água vence a pedra. O segredo da resiliência é escondido na natureza. Então, só para deixar claro para vocês, todos os vídeos que vão estar nesse canal, eles vão falar sobre a lei da não resistência. Só que esse tema é um tema muito amplo, é um tema costuma ser tratado de maneira bastante genérica por todas as pessoas que eu já vi falar sobre ele aqui no Brasil. Então, eu vou me aprofundar mais e eu vou falar muito mais do que isso. Vou fazer muito mais do que isso, muito mais do que se aprofundar. Eu vou colocar de uma maneira prática, para que você entenda de uma maneira prática como que você consegue colocar isso em prática na sua vida. E para deixar bem claro para vocês, a lei da não resistência, o princípio por trás da lei da não resistência é o seguinte: responder ao invés de reagir. Então, tirando fora as reações que podem ser chamadas de maneira mais apropriada de reflexos, todas as outras reações, elas vêm trazer para nós um resultado ruim, tá? A maioria das vezes, 99% das vezes, se não 100% das vezes, se a gente reage a uma situação, a gente vai estar errado. Eu vou falar para vocês rapidamente aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês entendam melhor essa situação. Vou fazer um paralelo aqui. Vamos supor que vocês estejam andando na rua, talvez um centro da cidade de vocês. Imagina aí um centro de uma cidade com bastante gente, uma movimentação grande. Você está andando distraído, talvez olhando o celular ou qualquer outra coisa, talvez procurando uma placa, uma loja, enfim, não importa. E aí você recebe um tapa na cara. Não foi tão forte, mas um tapa é sempre um tapa. E você ficou com vergonha, ao mesmo tempo que você ficou surpreso, ao mesmo tempo que você ficou bravo, certo? Então, imagina só, a vontade de qualquer um de nós seria retribuir, devolver na mesma moeda. Essa seria a reação mais natural de qualquer um de nós, certo? Só que você se colocando na situação dessa maneira, então você estaria errado segundo a lei da não resistência. Por quê? Porque, como eu já mencionei anteriormente, o princípio por trás da lei da não resistência é você responder. Em vista de qualquer situação que você venha a ser submetido, então, para você sair bem sucedido, você precisa responder e não reagir. Então, por quê? Imagina só se você dá um tapa de volta na cara dessa pessoa. Então vamos olhar por outro ângulo, né? Se você for agir de acordo com o princípio da lei da não resistência nesse caso. Então a pessoa levou um tapa, você não sabe de quem, e você olhou melhor, você viu a pessoa. Bom, aí sim, então não faça isso, não reaja, não dê o tapa de volta. Primeiro veja quem é a pessoa. Será que é uma pessoa que ela está sob efeito de algum tipo de entorpecente ou de uma bebida alcoólica? Será que ela está fora de si? Será que ela poderia ser um doente mental? Será que ela é um mendigo? Será que é uma pessoa que estava andando e foi pegar alguma coisa e te deu um tapa sem querer? Então,
todas essas coisas precisam ser analisadas, certo? Então, por isso que o princípio da lei da não resistência é esse: responder ao invés de reagir. Porque para reagir você não precisa de nada, você apenas faz. Você devolve na mesma moeda aquilo que foi trazido para você. Então você não gostou, você devolve e pronto, acabou. Agora, para responder, você precisa calcular, você precisa ponderar, você precisa considerar o assunto. E daí sim você vai tomar uma escolha, você vai escolher uma ação mais apropriada, que você julgue, que você considere ser mais apropriada para aquilo. Aí sim você vai estar respondendo, e aí você vai ser uma pessoa bem sucedida também nesse caso. Então isso eu mencionei aqui só para a título de uma explicação mais razoável sobre esse princípio, como funciona esse princípio por trás da lei da não resistência, certo? Então vamos discorrer agora em cima desse tema. A água vence a pedra, o segredo da resiliência escondido na natureza. Assim, outra coisa por trás da lei da não resistência é o seguinte: todo aquele que resiste está fadado ao fracasso. Isso aí é absoluto, tá? E isso aí não é uma generalização genérica, é uma generalização fatídica, tá? É um fato, é algo comprovado, tá? Toda pessoa que resiste, ela está fadada a perder, ela está fadada ao fracasso. Então por isso a lei da não resistência visa que você aprenda a usá-la a seu favor. Em vez de você resistir, você precisa se adaptar, certo? Então, em cima desse tema, vamos agora falar sobre isso. A água vence a pedra, o segredo da resiliência escondido na natureza. Muito bem, você já parou para pensar por que a água, que parece tão frágil, consegue vencer a pedra que é dura e impenetrável? Então a água, ela não grita, ela não força, ela não precisa provar a sua força a ninguém, ela simplesmente segue o seu curso. E com o tempo, a pedra, ela cede, ou é de uma maneira ignorada, mas de forma nenhuma ela atrapalha o curso natural da água. Então, é a essência da resiliência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, veja bem, a água, ela não teme obstáculos. Então, se a água ela encontra uma rocha no caminho, ela não tenta destruí-la de uma vez. Ela contorna, ela escorre, ela se adapta. E aos poucos, ela vai desgastando a rocha com o tempo. Muitas vezes é muito natural encontrarmos um caminho que foi esculpido em uma pedra pela própria água. Mas quanto tempo levou, não é mesmo? Então, agora compare isso com a sua vida. Quantas vezes você se sentiu diante de uma pedra? Um obstáculo que parece ser intransponível, né? Será que por causa disso você vai fracassar? Isso aí, essa pedra, esse obstáculo, essa barreira que parece intransponível, então muitas vezes você pode colocar ela no lugar de um fracasso, uma rejeição, uma dificuldade inesperada. E talvez a primeira reação tenha sido bater de frente, né? Qualquer um de nós. Mas quando nós batemos de frente, então geralmente somos nós que quebramos, somos nós que perdemos, como eu já expliquei anteriormente sobre como funciona a lei da não resistência. A sabedoria da água, ela é clara, ela é o elemento da natureza que melhor representa o modus operandi de quem coloca em prática a lei da não resistência, certo? Então, a água, ela não vence através da força bruta, mas sim através da constância e da fluidez, ou seja, da sua capacidade de adaptação, certo? Mas qual que é o segredo para agir assim? Então, resiliência não significa nunca cair, certo? Nenhum de nós, nenhum ser humano está imune a ter um erro, a cometer um erro, cometer uma falha. Então, resiliência é a capacidade de você voltar, de você se recompor, de você seguir apesar das quedas, apesar dos erros. Então, a pedra ela pode parecer invencível no início, talvez dura demais, né? Mas a água ensina que se você se mantiver em movimento, se você não desistir, você sempre encontrará uma solução, você sempre encontrará um caminho. Então,
Então isso não é poesia, isso é a realidade. A ciência, ela já mostrou que pessoas resilientes não são aquelas que nunca sofrem. São aquelas que aprendem a lidar com o sofrimento de forma criativa, que encontram novos significados dentro de algo que venha parecer um problema sem solução. Então, aquilo que possa ser uma dor. Então eu lembro de uma história, a história de um atleta paralímpico que perdeu as 2 pernas em um acidente. Então, a princípio, ele parecia que ia parar, que ia se aposentar. Parecia que fosse o fim de tudo. Então, a pedra era grande demais, por assim dizer. Mas, como a água, ele não desistiu. Ele se adaptou, treinou, transformou a dor em motivação. E anos depois, estava no pódio com a medalha de ouro no peito. Então, a pedra estava lá, mas a água, como sempre, venceu. Então eu quero te propor um exercício simples. Então feche os olhos por um instante e imagine a água correndo em um rio. Escute o barulho, imagine a textura. Veja como ela passa pelos obstáculos sem pressa, sem resistência. Agora pense em uma dificuldade da sua vida e pergunte a si mesmo: se eu fosse como a água diante desse problema ou essa pedra, o que eu, de maneira natural, faria? Talvez você perceba que existe um caminho mais suave do que você imagina. Pare, pense, reflita, pondere sobre isso, considere. Só assim você vai conseguir dar uma resposta apropriada. A vida sempre colocará pedras em nosso caminho, mas cabe a nós escolher ser pedra, ou seja, rígida, inflexível, que está condenado a quebrar, ou ser água, que é flexível, resiliente, capaz de se adaptar, de se transformar, não importa qual seja o obstáculo, será transposto, será superado. Lembre-se, a água vence sempre a pedra. E você também pode vencer seus desafios, não pela força, mas pela sabedoria da resiliência e da adaptabilidade. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo ele falou com você, se fez sentido para você, eu quero convidar você a adquirir o meu e-book. O tema do meu e-book é A Lei da Não Resistência: Como transformar fraquezas em oportunidades de crescimento. Lá eu compartilho práticas e reflexões que podem ajudar você a fluir melhor com a vida, assim como a água flui pelo rio. Então, nesse e-book, o assunto desse tema ele é baseado em ciência, em neurociência, e tem muitos casos reais também, tá bom? Então, a partir desse momento você vai ver aqui na tela um código QR. Então esse conteúdo, como eu já deixei bem claro, ele é relacionado intrinsecamente a uma lei do universo, que o nome dela é esse, a Lei da Não Resistência. São baseados em princípios absolutos e imutáveis que regem a nossa vida, a nossa existência nesse planeta. Então, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, se você quer de maneira detalhada aprender mais sobre esse tema e colocar na sua vida em prática, então você pode capturar esse código QR e adquirir o e-book. Ou também você pode clicar no link na descrição do vídeo ou até mesmo no primeiro comentário fixado. Mas se ainda não for o seu momento para dar o próximo passo nesse assunto profundo, não fique desanimado ou desanimada. Eu continuarei compartilhando muito conteúdo relacionado a essa lei aqui nesse canal. Então, se esse assunto foi relevante para você, se conseguiu passar para você algum valor, se você concorda, se você conseguiu acompanhar e gostou, então curta, compartilhe, ative as notificações para não perder nada e eu te espero aqui no próximo vídeo. Beleza? Até lá então.